Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam gozando de muita saúde, de muita tranquilidade e ao mesmo tempo de disciplina, né? No sentido de permanecer nas suas casinhas e disciplina também no sentido de estar dando andamento aos seus estudos no ambiente de casa, né? No ambiente doméstico, o que exige de nós uma certa disciplina. Pois bem, vamos dar sequência ao que nós estávamos trabalhando com os senhores em sala de aula. Hoje eu vou trabalhar com vocês, meus queridos do segundo ano, o nosso capítulo 8º, já no volume 2, não sei se vocês pegaram esse livrinho, mas a gente já está antecipando, não podemos ficar parados no tempo. O que é proposto nesse capítulo, o 8º, é uma reflexão a respeito do Estado. O que é o Estado? O que caracteriza o Estado? Quais são as origens das reflexões ou das teorias acerca do Estado? Então veja bem o título: Estado moderno e o monopólio legítimo do uso da força. Para a gente entender esse título, né, é importante em primeira mão você entender o que é o Estado. Quando a gente está falando de Estado, entenda Estado com E maiúsculo. Estado não seria, por exemplo, a condição de alguma coisa, o estado em que alguma coisa se encontra. Fulano de tal, né, está... Qual que é o estado de fulano de tal? Está com febre, está com Covid? Não, esse tipo de estado não. Que nós estamos nos referindo ao Estado enquanto instituição de poder. Uma instituição organizada, uma instituição que exerce controle sobre uma população, uma instituição dotada de um território, né? E uma instituição que, acima de tudo, exerce também a soberania, que a gente vai ver isso aí já já. Então, quando você está falando de Estado, você está se referindo a esse conceito clássico. É uma instituição politicamente organizada, portanto, ela é dotada de um governo, né? Que exerce sua soberania. O que é a soberania? O poder. Né? É a autonomia, o controle de um Estado, né? O seu controle, a sua autonomia, e ele vai exercer essa soberania ou esse poder sobre um território e sobre uma população. Agora, qual que é o objetivo do Estado? Preservar, manter a ordem dentro desse território, dentro da vida social. Então, quando a gente está pensando em Estado, você está pensando numa instituição cuja existência está associada justamente a essa ideia de você ter uma sociedade unida, né, em torno de leis, em torno de regras comuns. Porque você já imaginou, por exemplo, se existisse, vamos imaginar que isso supostamente existisse, uma sociedade onde cada indivíduo pudesse agir da maneira que achasse conveniente agir, não existisse um contrato, um consenso, uma regulamentação que ordenasse a atitude dos indivíduos. Como é que seria? Bom, se existisse uma sociedade assim, seria certamente uma sociedade caótica. Olha só, cara, uma sociedade caótica. Esse camaradinho aqui, ó, chamado Thomas Hobbes, foi um dos primeiros teóricos, né, que começou a tentar explicar a origem do Estado. E ao explicar a origem do Estado, ele imaginou exatamente uma condição humana, sim, uma condição onde os homens, antes do Estado existir, né, ele estava querendo explicar a origem do Estado. E para explicar a origem do Estado, ele ficou imaginando, então, como é que era a condição dos homens antes que esse Estado surgisse? Bom, ele chamou essa condição de estado de natureza. E no estado de natureza, no estado natural, cada homem fazia o que quisesse fazer. Não havia uma regra, não havia um princípio, uma regulamentação que pudesse, em certa medida, controlar a conduta do homem. Então, nessa situação onde cada homem agia de maneira arbitrária, o Thomas Hobbes vai dizer, era um estado ou era uma situação de guerra, era uma condição de guerra de todos contra todos, era uma condição onde todo mundo queria se autopreservar e como não havia, por exemplo, nenhuma regulamentação comum, cada homem muitas vezes tratava o seu semelhante como um inimigo, como um adversário. Daí uma frase famosa,
de Thomas Hobbes, que dizia: o homem era o lobo do homem. Essa era a condição do homem antes da existência do Estado. E aí, o Estado, segundo esse autor, teria surgido a partir do momento em que esses homens resolveram estabelecer entre si um acordo, um pacto ou um contrato social. Por isso que o Hobbes é contratualista. Então, os homens fizeram um acordo, um pacto ou um contrato social, e a partir desse contrato, os homens passariam a obedecer, se submeteriam a um poder maior, a uma autoridade. E essa autoridade seria investido de todos os poderes possíveis, por exemplo, o poder de fazer a lei, de aplicar a lei, de usar a força, se necessário fosse, para garantir a ordem. Então, dentro da perspectiva desse teórico, Thomas Hobbes, que nasceu e viveu lá na passagem do século XVI para o século XVII, o objetivo do Estado é justamente manter a ordem social. E para isso ele precisa ser investido do poder. Agora, quem criou o Estado? Os próprios indivíduos. O Estado é fruto do acordo entre os indivíduos que abdicaram-se da sua liberdade absoluta em favor de uma instituição maior, que seria o Estado. Lembrando que esse conteúdo, o contratualismo político, você vai estudar com o professor João Gabriel esse semestre ainda. Bom, então o Hobbes foi um dos teóricos do Estado, teórico contratualista. No século XIX para o século XX, o Max Weber, que morreu no ano de 1920, ele também vai elaborar um estudo interessante sobre o Estado. Ele vai ver o Estado como uma instituição também de poder, ok? Que também tem como prerrogativa, como uma de suas funções, garantir a ordem social, está na sua definição. Só que para garantir a ordem social, o Estado ele detém o monopólio legítimo do uso da força. Professor, o que é isso? O que é o monopólio legítimo do uso da força? Somente o Estado é dado o direito de fazer uso da força para garantir a ordem, para garantir a convivência entre os indivíduos. Por exemplo, só o Estado pode prender, só o Estado pode, em determinadas circunstâncias, matar. Por exemplo, imagine ali um país, um Estado que tem a pena de morte. O Estado ele tem o direito de fazer uso desse tipo de ação para garantir a ordem. No caso dos estados, em alguns estados dos Estados Unidos, existe a pena de morte. Então, só o Estado pode, por exemplo, obrigar o indivíduo a fazer algo, e mesmo contra a vontade daquele indivíduo. Então, o Estado ele tem essa capacidade, esse poder de obrigar as pessoas a agirem em conformidade com a lei, mesmo que para isso ele tenha que usar da força física. Então veja bem, é monopólio justamente porque é algo somente o Estado pode fazer. Uma mãe de família, por exemplo, que tem aí um filho viciado em crack, drogado, ela não pode prender o moleque lá numa corrente, na cama lá, prender o menino numa corrente, cadeado e tal, e ele não vai sair mais de casa. Se ela fizer isso, ela está cometendo um crime. Isso é cárcere privado. Não é? Agora, o Estado pode prender. Então, ao Estado é dado essa prerrogativa de fazer o uso ilegítimo, baseado na lei, da força para garantir a ordem dentro de um determinado território, dentro de uma determinada sociedade. Tá? E como o uso da força que o Estado faz é previsto pela lei, alguns teóricos vão dizer que o Estado, a partir do momento em que ele está usando a força, mas dentro dos critérios previstos em lei, ele não está agindo violentamente. Porém, outros autores, o autor do seu material, ele diz que a ação, a força, o uso da força do Estado, desde que seja feito dentro de um critério legítimo, ele não caracteriza-se como sendo violência. Eu não posso tipificar, não posso dizer que quando a força policial do Estado vai lá
e mete o cacetete em algumas pessoas que estão cometendo, fazendo algum tipo de manifestação talvez ilegal, o Estado naquele momento ali não usou da violência. Ele agiu para garantir a ordem. Mas outros autores vão dizer, o Estado usou sim da violência, mas é uma violência legítima, uma violência que está tipificada na própria lei. Tá? Agora, muitas vezes o Estado, isso aconteceu, já aconteceu na história e acontece também cotidianamente. Às vezes o Estado age de modo ilegítimo, faz um uso ilegítimo da força. Quando o Estado faz uso ilegítimo da força, aí ele está agindo de maneira marginal à lei. Ele está ignorando a lei e, ao ignorar a lei, ele acaba cometendo uma violência explícita, seja contra cidadãos, seja contra outros estados. Você quer ver um exemplo? Imagine, por exemplo, na época da ditadura aqui no Brasil. Nós tivemos milhares de pessoas que, por serem críticas ao regime ditatorial, elas foram, por exemplo, torturadas, alguns torturados até a morte, né? Então, ao fazer isso, o Estado ele passou por cima, por exemplo, de direitos humanos, de direitos civis. Então, nesse momento, o Estado ele acabou fazendo uso ilegítimo da força contra o cidadão. Não é? Então, esse tipo de uso ilegítimo da força, ele pode acontecer, seja contra um cidadão, seja contra um outro Estado. Aí você vai pensar, quando o Estado declara guerra contra o outro, não, cuidado. A declaração de guerra, ou a própria guerra entre Estados, ela é normalmente regulada por uma série de acordos legais. A guerra, ela obedece a uma série de preceitos legais. Então, por exemplo, um país, ele não pode, pura e simplesmente, se o outro país lá, por exemplo, rendeu durante a guerra, né, houve uma rendição ou um armistício. Então, por exemplo, a lei, as próprias leis que regulam essa questão do conflito entre países, prevê que um Estado ele não pode, por exemplo, tirar a vida dos soldados ali que estão numa condição de rendição. Existem uma série de protocolos que regulam a guerra. Agora, aqui nós estamos querendo dizer o seguinte, quando que acontece a violência de um Estado contra outro Estado? Toda vez que um Estado desrespeita a soberania do outro Estado. Isso aconteceu, o exemplo clássico que seu livro cita, foi quando os Estados Unidos ocupou e invadiu o Iraque, mesmo não tendo nenhuma prova, né, clara, cabal, de que havia ali, como se diz, havia a prática do terrorismo naquele país e uma prática terrorista que tivesse como finalidade atingir os Estados Unidos. Não se conseguiu provar, por exemplo, que lá no Iraque, né, eles estariam fabricando equipamentos e armas nucleares com fins, né, hostis ao próprio país Estados Unidos, né? Mas mesmo assim os Estados Unidos, passando por cima de acordos e protocolos regulados, né, por leis, invadiu o Iraque. Então, nesse momento, houve a violência de um Estado contra o outro Estado, ou seja, os Estados Unidos fez uso ilegítimo da força. Então, o uso ilegítimo da força acaba culminando numa violência arbitrária, seja contra cidadãos, seja contra outros Estados.